falta de esclarecimento acerca do conceito de norma culta faz com que a diversidade de culturas linguísticas seja ignorada, gerando o chamado preconceito linguístico e transformando as formas de lecionar do professor para o aluno dentro da sala de aula. O preconceito linguístico, segundo o linguista Marcos Bagno em seu livro A Norma Oculta, é a ideia de que existe uma única maneira certa de falar e escrever, que seria aquela que aparece estampada nas gramáticas. As diferentes formas de manifestação da língua possuem raízes históricas, no contexto da imigração europeia e da miscigenação entre povos de diferentes lugares do mundo, além da condição socioeconômica de cada um. Entrevistamos a professora do curso de Letras da Universidade Federal de Ouro Preto, Daphne Cosmo Peroba, de 24 anos, para falar um pouco mais sobre o assunto. De que maneira o preconceito linguístico influencia na forma de lecionar atualmente? Bom, a influência que o preconceito linguístico exerce na forma de lecionar é que, na verdade, a maioria dos professores tem medo do preconceito linguístico, como se o preconceito linguístico fosse tornar a aula desse professor de menos qualidade, digamos assim. Então, pelo medo de sofrer esse preconceito, como se uma norma, um jeito de falar menos culto significasse que esse professor é menos inteligente ou que essa aula fosse de menos qualidade. Então, acho que pelo medo de sofrer esse tipo de interpretação do público, dos alunos, o professor se policia para seguir uma norma mais corretinha de falar, usar palavras mais difíceis, coisas que dariam um pouco mais de seriedade. Você acredita que haja alguma alternativa ao uso da gramática normativa em sala de aula? Não só existe uma alternativa, como essa alternativa é muito necessária, principalmente dependendo do público com que a gente está lidando. Se o professor tem um público adolescente, quanto mais certinho o professor falar, quanto mais norma culta o professor usar, maior vai ser a distância entre o professor e os adolescentes, ou qualquer que seja o público. E não é isso que a gente quer, a gente busca uma aproximação. Então, nesse tipo de contexto, é necessário, até é muito bom, usar as gírias, usar uma maneira mais informal de falar, uma maneira que vá promover essa aproximação do professor com os alunos. Então, nesse caso, nesse tipo de contexto, quanto mais certinho a gente falar, não significa que isso está sendo melhor. Quanto mais a gente opta pela norma culta, não significa que isso seja uma coisa boa. Como você lida com a multiplicidade de manifestações linguísticas entre os alunos? Bom, essa multiplicidade de manifestações linguísticas é uma coisa muito boa, na verdade, e ela representa a riqueza cultural, muitas vezes, de um país tão grande como o Brasil, né? Então, se a gente está falando da nossa língua, no caso do Brasil, em cada canto se fala de um jeito. E eu, como trabalho com ensino de português para estrangeiros, português como segunda língua, eu procuro muito trazer para a sala de aula as diferentes formas de se falar e procuro trazer para a sala de aula não a norma culta, a norma padrão, principalmente porque os meus alunos estão aqui, eles procuram uma comunicação imediata. Eles não querem aprender o português principalmente para uma leitura, que usaria essa norma culta, essa norma padrão. Mas eles querem a língua para se comunicar na rua, no supermercado, na festa. Então a gente precisa valorizar isso, né? E não trazer isso como uma coisa ruim. Isso é errado, isso está certo. Isso é usado, a gente precisa encarar isso dessa forma. É assim que se usa, é assim que se fala. Então a gente precisa valorizar isso em vez de descartar, como se não fosse uma coisa válida. A historiadora Yara Garcia Miranda, de 23 anos, explica mais sobre os fatores históricos que geram preconceito linguístico no Brasil. De forma o intercâmbio cultural, desde a colonização do Brasil até os dias atuais, influencia nas diversas formações da língua. Então, o português brasileiro, da forma que a gente conhece hoje em dia, ele possui influência de várias fontes culturais diferentes e de diversos contextos sociais. Esses conceitos, eles acabaram sendo hierarquizados. E essa influência que não fosse considerada como europeia ou como de um nível social mais alto, eram tidas logo como inferiores. Isso gerou dentro de um mesmo contexto social diferentes estruturas linguísticas e, como eu disse, elas vão se organizando hierarquicamente e daí que se gera o preconceito. Como o preconceito racial se manifesta através das formas de falar e escrever? Olha, a cultura oral ela se dá através do cotidiano da pessoa, no contexto ao qual a pessoa está inserida. Como eu disse anteriormente, a sociedade tende a sofrer esse processo de hierarquização,
onde tudo aquilo que é à margem da sociedade logo passa a ser visto como algo inferior. Então, desde os primórdios da escravidão, se existe esse preconceito racial, e esse preconceito ele acaba se estendendo também a todo o cotidiano, e inclusive a linguagem. Então, um outro processo muito interessante de ser citado é o da apropriação cultural. Por exemplo, na época da escravidão, as amas de leite eram escravas que viviam dentro da casa do senhor, né? E elas tinham como função também auxiliar na criação dos filhos do senhor. Então, muitas vezes, elas estavam presentes no cotidiano da criança. Então, as crianças acabavam fazendo uma apropriação cultural. De que forma? Repetindo expressões que essas amas falavam, obviamente expressões africanas. E é daí que se tem esse processo, que tem o começo desse processo de apropriação cultural.